Bora lá, família. Escravo das Sombras, capítulo 172. Atrás da porta havia um salão de tamanho médio sem janelas. Era iluminado por uma estranha lanterna que levitava em seu centro, irradiando um brilho claro e estável. Ao longo das paredes do quarto havia suportes de armas, manequins de madeira vestidos com armaduras completas e mesas com uma ampla variedade de objetos belos e intrigantes colocados sobre elas. Tudo isso, as armas, as armaduras, os objetos, até mesmo uma lanterna levitante, eram memórias. Dá pra saber. Sunny sentiu um pensamento trovejante explodir em sua mente. Por alguns momentos, ele só conseguia pensar em uma coisa: dinheiro. Isso é muito dinheiro. Dentro deste salão discreto, escondia-se uma fortuna que rivalizava com a de uma corporação inteira. Ele estava quase babando. Sunny? Tirando do seu torpor cobiçoso, Sunny piscou algumas vezes e olhou para Kai. O belo arqueiro hesitou por um momento e então disse: Eu estava dizendo, este é o Steph. Ele é o responsável por este lugar. Só agora, Sunny percebeu que havia mais alguém na sala. Era um homem que era um velho pelos padrões da cidade sombria. Perto do... ele era um velho, 25 anos. Mais ou menos, mano. Eu também tô velho. Sem mais, mano. Eu tô muito velho, então. Ele tinha um rosto redondo e olhos arregalados, que estavam atualmente cheios de dúvidas e vestígios de nojo. Seu olhar, é claro, estava voltado para Sunny. Você já olhou no espelho, desgraçado? Para de julgar os caras, mano. Além de sua estatura extremamente alta, havia mais uma coisa especial na aparência de Steph. Ele era gordo. Ele foi a primeira pessoa obesa que Sunny conheceu na cidade sombria. Ter uma barriga assim num lugar como este deve ter exigido muito trabalho, talento e dedicação. Ele não sabia se ficava impressionado ou horrorizado. De qualquer forma, Sunny decidiu não entrar no lado ruim de Steph. Ele não queria ser comido por esse ogro, afinal. Meu Deus, mano. Olha os pensamentos que o Sunny tem, mano. Deixa o cara ser gordo em um lugar que conseguir comida é extremamente difícil, mano. Prazer em te conhecer, Steph. Eu sou o Sunny. O gigante corpulento olhou para baixo, em direção a ele, lançou um olhar a Kai e disse com uma voz estranha: Knight, meu querido amigo, tem certeza de que esse vagabundo sujo é um cliente? Sunny franziu a testa. Seja educado, seja educado. Ei, seu gordo desgraçado, tem certeza de que esse vagabundo... Calma aí. Tem certeza que esse vagabundo sujo não vai quebrar todos os ossos dessa banha que você tem no lugar de um corpo? Ainda bem que ele foi educado. Ainda bem que o Sunny estava sendo educado aqui. Imagine se ele não fosse educado, como seria o que ele falaria, né, mano? Meu amigo. No silêncio mortal, tanto Kai quanto Steph encararam com os olhos arregalados. Então Steph inclinou-se para trás e soltou uma gargalhada estrondosa. Esse diabinho é engraçado, Knight. Bem, ótimo, muito bom. Se algo que falta nessa caverna é entretenimento. Meu Deus, o cara gostou do Sunny, mano, ainda. Tem louco pra tudo nessa costa esquecida, mano. Rindo, ele balançou a cabeça e disse: Ainda assim, meus produtos não são baratos, meu querido amigo. Sunny, uma boa memória vai custar pelo menos uma dúzia de fragmentos. Meu amigo, é mais caro do que eu pensava. Eu pensei que uns 4 fragmentos já compraria uma memória, mas não, mano. Muito mais, se você quiser algo realmente útil. Tem certeza de que tem condições de comprar algo aqui no meu empório? Quantos fragmentos um rato de favela como você pode ter? Sunny piscou. Acho que houve um mal entendido. Você já me viu? Eu pareço alguém que seria capaz de comprar algo de você? Claro que não. Eu nunca sequer absorvi um único fragmento de alma. Isso deve dizer quantos deles eu tenho. Ele não mentiu, ele nunca pegou mesmo. Kai olhou para ele estranhamente. Devido à confiança de Sunny ao atravessar as ruínas
Ele deve ter presumido que seu companheiro era suficientemente poderoso. No entanto, agora ele de repente descobriu que Sunny nunca absorveu nenhuma essência de alma. Com sua habilidade de detectar mentiras, o arqueiro encantador saberia que isso era verdade. Bem, é claro que era. Em vez disso, ele absorveu muitos fragmentos de sombra. Sunny propositalmente revelou esse segredo enganoso. Ele não queria que Knight começasse a questionar a quantidade de fragmentos de alma que ele estava prestes a gastar. Deixar o arqueiro pensar que ele era obcecado demais pela riqueza para gastar. Aqui o Sunny jogou muito, né, mano? Porque o arqueiro podia achar, mano, como ele tem tanto isso de fragmentos e ainda é forte, mano. Ele deve ter absorvido várias. Mas não. Agora o Kai vai pensar que ele não absorveu nenhuma, mano. Ele só guardou tudo e vai gastar tudo, tá ligado? Aqui o Sunny, mano, eu não conseguiria ser tão esperto assim pra usar a verdade como mentir, uma forma de enganar os outros igual o Sunny, não, mano. Para deixar o arqueiro pensar que ele era obcecado demais pela riqueza para gastar algum no aumento de seu poder. Esperançosamente diminuiria um pouco o impacto. Enquanto isso, Sunny balançou a cabeça. Não. Kai, aqui é quem vai te entregar os fragmentos. Eu só estou aqui para apontá-lo para os certos. Eu tenho um olho para boas memórias, entende? O que ele queria dizer era que seus olhos eram literalmente capazes de olhar para a própria essência da memória e discernir suas verdadeiras características, mas nenhum deles precisavam saber disso. Steph coçou a nuca. Bem, neste caso, dê uma olhada ao redor. Faça-me perguntas se algo chamar sua atenção. Então ele olhou para o Knight e debochou. Você poderia ter simplesmente me pedido conselhos, sabe? Não é como se eu pudesse mentir para você. Aqui, mano, ele meteu a cal, né, mano? Ele mandou muito nessa frase. Aí sorriu constrangido. Sim, desculpe. Quando Steph se afastou, ele se inclinou para Sunny e sussurrou. Então, o favor que você queria de mim é fingir comprar uma memória e depois entregá-la a você, para que ninguém saiba que você tem um trunfo escondido? Sunny encarou. Na verdade, era uma boa teoria. Ter uma arma ou ferramentas que ninguém conhecesse era uma vantagem muito boa. Infelizmente, Kai realmente não sabia com quem estava lidando. Sunny balançou a cabeça. Não, eu não quero que você compre uma memória em meu nome. Então, com um sorriso sincero acrescentou. Eu quero que você compre cerca de 10. Meu Deus, mano, isso mostra que ele tem mais de 100 fragmentos, mano. Os belos olhos verdes de Kai se arregalaram, deixando o encantador arqueiro mudo e sem palavras. Sunny se afastou e começou a examinar as várias memórias expostas. Havia muitos, em suas estimativas, pelo menos uma centena, se não mais. Todos os tipos de armas imediatamente chamaram sua atenção. Havia espadas retas, espadas curvas, estoques e floretas, cimitarras e sabres. Várias adagas e facas chamavam por ele, brilhando na luz intensa das lanternas encantadas. Havia uma dúzia ou mais de armas de haste, de lanças e gladios. Meu Deus, calma, é muito nome de armas diferentes. Tem coisas que eu nunca nem sabia que existia. Alabardas e naginatas. Vários machados de batalhas estavam expostos nas proximidades. Mais adiante, martelos de guerra, maçãs e flies irradiavam uma sensação silenciosa de força esmagadora. Alguns arcos receberam um olhar sonhador de Kai. Havia também trajes de armadura, de couro a metal, leves a pesados, de escamas a placas, elegantes, rudes, graciosos e bárbaros, o que alguém pudesse desejar. Algumas delas eram moldadas como armaduras reais, outras pareciam um vestimento de tecido. Colocado sobre a mesa, vários objetos imploravam por sua atenção. Só os deuses sabiam que encantamentos eles possuíam. Bem, para ser preciso, Deus, Steph e Sunny. Caminhando entre as memórias, ele periodicamente colocava a mão sobre elas. Imediatamente, a trama interna da memória era revelada aos seus olhos.
que foram mudados para sempre, por uma gota de cor do tecelão. Estudando a lógica da trama, ele conseguiu vislumbrar seu propósito. Claro, não havia nenhuma memória realmente notável no salão. Quem gostaria de vender algo assim? No entanto, mesmo assim, ele conseguiu separar as realmente boas das simplesmente aceitáveis, das quase terríveis. Mano, cara, o preço é tudo igual. Se for tudo igual, tá bom. Mas se for diferente os preços das coisas, vale a pena eu pegar só as piores das piores, não se for pra alimentar a santa. Aí caso ele queira pegar uma pra ele, aí sim faz sentido pegar uma melhor. Ou não, mentira, mano. Vale a pena ele comprar todas as boas, pra caso futuramente alguém for comprar, não tem nenhuma boa. Nada a ver, né? Tanto faz, eu acho. Essa última categoria era o que ele veio buscar, as terríveis, né? Quantidade sobre qualidade, lembre-se. Sunny estava quase terminando de escolher as piores memórias de todas quando seu olhar caiu repentinamente sobre um canto mal iluminado. Naquele canto, coberto por uma camada espessa de poeira, havia um traje de armadura aparentemente descartado. Quando Sunny viu isso, suas mãos tremeram lentamente. Oxi, por quê? Aí eu confesso que eu quero saber agora nesse próximo capítulo. Bora lá, capítulo 173. Por um momento, Sunny congelou. No entanto, um segundo depois, continuou a se comportar como antes, como se nada tivesse acontecido. A primeira regra de pechinchar: nunca deixe o inimigo ver que você está interessado em comprar algo. E Sunny estava decidida a pechinchar até que as orelhas de Steph começassem a sangrar hoje. Vai tentar levar o máximo possível pelo menor preço, né, mano? Fingindo não ter notado a armadura empoeirada, ele andou um pouco mais, aproximando-se lentamente do canto onde ela estava exposta. A julgar pelo descuido com que a armadura era mantida, o mestre do mercado de memórias não conhecia seu verdadeiro valor. Sunny realmente queria que continuasse assim, porque se ele estivesse certo, aquela armadura era muito mais valiosa do que qualquer outra coisa aqui. Ele não tinha certeza, mas suspeitava que não era nada menos do que um verdadeiro tesouro, porque ele a reconheceu. O traje de armadura de placa antiga era de cor preta como azeviche. Seu design, intrigado e solene, irradiava uma sensação de resolução sombria e uma graça firme e adamantina. Todas as partes delas se ajustavam perfeitamente umas às outras, criando uma barreira quase contínua de aço impenetrável, ou melhor, pedra. Porque a armadura empoeirada era quase exatamente igual a que a Santa de Pedra usava. Meu Deus, mano. Ainda bem que ele viu a Santa de Pedra, né, pra reconhecer isso, mano. Então vai ser uma ótima armadura. Mas se ele fosse o Kai, ele não trocaria, porque eu acho que essa armadura que ele tá é boa pra ele. Não, mano, combina bem com ele, mano. Claro, havia algumas diferenças. Para começar, essa era de alguma forma mais impressionante. Dava a impressão de que já pertenciam a uma criatura de status mais elevado do que a firme sombra. Enquanto a armadura da sombra era feita de granito escuro, esta era esculpida em ônix preto puro. Sua superfície brilhante parecia absorver e devorar qualquer luz que caísse sobre ela. Nossa, mas isso combina muito com o Sunny, não, mano? Fica muito bom com o Sunny isso daí, meu amigo. E isso era apenas em seu estado dormente. Uma vez que fosse animada como a Santa de Pedra, quem sabia o quão temível ela se tornaria? Porque esse tesouro estava acumulando poeira em um canto mal iluminado do mercado de memórias. Sunny franziu a testa. Sim, ele provavelmente era a única pessoa na cidade sombria que tinha visto as formidáveis estátuas vivas de perto. Mas ainda assim, tudo na armadura de Onyx gritava o quão incrível era uma memória. O que estava fazendo aqui, negligenciada e aparentemente esquecida? Ele tinha muitas perguntas. Finalmente, ele conseguiu chegar à armadura sem mostrar o quanto estava interessada nela. Com uma falsa expressão de tédio no rosto,
Sunny levantou a mão e a colocou distraidamente no peitoral preto como Azeviche. Um momento depois, sua máscara de tédio quase se quebrou. Suas pupilas se dilataram. O que ele viu sob a superfície da armadura o chocou até o âmago. Meu Deus, tá cheio de palavra estranha hoje, mano. Que é isso? A trama de cordões de diamante etéreo dentro dela estava em um nível completamente diferente de tudo que ele já tinha visto. Era muito mais complexo e vasto do que até mesmo o manto do titereiro. O que não era surpreendente, considerando que havia não menos que 6 brasas brilhantes conectando tudo isso. E essas brasas eram muito maiores e mais brilhantes do que as suas memórias atuais. Sunny engoliu em seco. Na frente dele, coberta de poeira, estava uma memória acendida de 6º nível. Algo que apenas um terror caído poderia deixar para trás. Calma aí. A armadura do Gun também é de um terror caído, não é? Ou é superior? Porque se eu me lembro, eu acho que é de terror caído, mano. Então se ele conseguisse essa armadura, ele teria a armadura do mesmo nível que o top tier da Costa Esquecida, é isso mesmo? Meu amigo. Checkpoint. Sua alegria, no entanto, não durou muito. Quase instantaneamente, Sunny percebeu que havia algo errado com a trama de armadura de Onix. Estava danificada. Milhares de cordas estavam rasgadas, deixando todo o padrão quebrado e cheio de desarmonia. Em vez de fluir perfeitamente, elas flutuavam na escuridão, desvinculadas uma das outras e dos núcleos. Tudo estava uma bagunça. Por isso ele não conseguiu sentir nenhuma lógica ou propósito na trama. Simplesmente não estava mais lá. Sunny franziu a testa. Como uma memória poderia permanecer danificada além do reparo? Isso não faz sentido. As memórias deveriam se reparar dentro do mar de alma, desde que não fossem completamente destruídas. Essa regra era praticamente universal, não podia ser quebrada. A menos que uma semente de compreensão apareceu em sua mente. No entanto, antes que Sunny pudesse elaborar sua ideia, Steph riu e colocou uma mão gigante em seu ombro. Que armadura incrível, né, meu querido amigo Sunny? Pera aí. O Steph sabe que essa armadura tá quebrada. E ele vai tentar enganar o Sunny pro Sunny levar a armadura, porque pra ele tá ruim a armadura. É isso que vai acontecer, mano? Não é possível que seja isso, mano. Porque Sunny vai ser muito sortudo. Entre aspas, né? Porque tem que ver o que, tipo, realmente aconteceu com a armadura ainda, porque ela não tá normal. Dizendo isso, ele se inclinou para frente e riu. Ao longo da exploração de Sunny no mercado das memórias, Steph havia se aproximado dele várias vezes para descrever as qualidades mais sedutoras de suas mercadorias ou apenas para conversar. Ele estava, obviamente, entediado em seu íntimo nessa sala sem janelas. Sunny olhou para ele e piscou algumas vezes. Se você soubesse que tipo de tesouro inestimável isso é, tolo. Dentre todas as porcarias nesse mercado seu, esta aqui é de longe a mais absurda. Mal posso acreditar que você teve a audácia de mostrá-la às pessoas. O que ele quis dizer foi que era genuinamente a melhor memória nesta sala inteira, se não em todo o castelo, exceto pela armadura dourada de Gun, é claro. No entanto, se parecesse que ele estava culpando Steph por ser descarado e tentar vender às pessoas um pedaço de lixo, bem, ele não poderia fazer nada sobre isso, certo? Steph suspirou. Normalmente, eu entraria em uma discussão e tentaria defender meu estoque, mas realmente não posso discordar dessa vez. Essa armadura, por mais incrível que pareça, é de fato absolutamente inútil. Ela está aqui desde muito antes de eu ser encarregado do mercado. Na verdade, eu até a considero uma espécie de mascote. Mano, a armadura tá aí há muito antes tempo dele, tá ligado? É, tipo, o antecessor dele cuidava dessa armadura já, mano. Sunny coçou a nuca. Como é que ninguém nunca comprou isso? Ele tinha quase certeza de que sabia, mas precisava ouvir qual era a explicação de Steph para entender quanto o homem gigante compreendia. Steph deu de ombros. Por que alguém compraria isso? Você não percebeu que é feita de pedra? Tipo, pedra de verdade.
é tão pesada que nem mesmo Tessai consegue se mover sob todo esse peso. Talvez um desperto consiga, mas para nós adormecidos, usar essa armadura é praticamente como tentar andar vestido com uma montanha. E essa pedra não é tão difícil de quebrar também. Ele olhou para a armadura de Onyx e suspirou. Na verdade, essa armadura tem uma história bem interessante. Pertenceu a um membro da lendária corte que conquistou esse castelo. Alguns até dizem que pertenceu ao primeiro senhor. Supostamente, havia um encantamento que a tornava muito mais leve naquela época. Tá, que susto, né? Porque eu tava pensando, mano, como alguém tava usando essa armadura antes, mano? Ainda mais que ele falou que, tipo, talvez um desperto conseguiria usar, mano, e nem é certeza. Tipo, pra um adormecido usar antes, mano. Aí faz sentido, né? Se tivesse um encantamento pra deixar leve. Ele olhou para a armadura com dúvida. Mas quando eles estavam lutando contra algum terror antigo, talvez um mensageiro pináculo que vivia aqui, a armadura foi seriamente danificada. Algo deu muito errado, o encantamento foi quebrado e ela se transformou em uma peça de pedra. Então, está tão danificada que nem o feitiço consegue entendê-la, simplesmente descrevendo-a como desconhecida isso. Desconhecida aquilo. Tá, eu tenho que ler até o final antes de começar a duvidar do que tá escrito, né, mano? Porque ler até aqui ficou estranho, mas lendo até o final deu pra entender. Simplesmente descrevendo-a como desconhecida isso, desconhecida aquilo. É igual as coisas que o Sunny viu, né, que, tipo, era desconhecido ou... É isso, apareceu como desconhecido mesmo. Sunny teve que se controlar para não prender a respiração. A Santra de Pedra foi, supostamente, criada por um dos desconhecidos. Fazia sentido que as armas de seu tipo também fossem. Independentemente disso, não importava tanto. Ela estava agora bastante certa de que sabia porque a armadura de Onyx permanecia em uma forma dormente e não conseguia se consertar. Tinha a ver uma diferença entre os adormecidos e os despertos. Quando o adormecido treinava seu julgamento passando por um portal... não sei o que eu falei, mas... Quando o adormecido terminava seu julgamento passando por um portal, dava o passo final para se tornar um verdadeiro desperto. Sua maneira de entrar no reino dos sonhos mudaria. Seu aspecto destravaria uma segunda habilidade e seu núcleo evoluía para o próximo nível. Havia um salto quantitativo de poder, mas a maior parte da diferença vinha da qualitativa. Ah, mano, bora sem enrolações que eu quero ver onde que isso vai levar a gente, mano. Assim como sonhadores ganhavam a habilidade de perceber e interagir com núcleos de alma, os despertos conseguiam interagir com a essência da alma, canalizando-a dentro de seu corpo. Eles eram capazes de utilizá-la de forma mais eficiente e alcançar melhores resultados. A capacidade de canalizar a essência da alma também era fundamental para desbloquear todo o potencial das memórias de níveis mais elevados. Ah, então justo, mano. Mas mesmo assim, cara, é que ninguém sonha em sair daí, né, mano? Senão valeria muito a pena comprar pra usar futuramente, mas como ninguém tem esperança, ficou jogado de lado, mano. Além da raridade geral dessas memórias, havia outro motivo pelo qual os clãs legados não equipavam seus descendentes com armas de poder tremendo e os deixavam navegar até o portal sem encontrar resistência. Era porque os adormecidos simplesmente não tinham como ativar encantamentos poderosos. Mesmo Boom estava usando sua armadura transcendente, principalmente por sua durabilidade, com um único encantamento passivo servindo como um bônus agradável, mas pouco importante. Nas mãos de um desperto com a habilidade de canalizar a essência da alma nela, a armadura dourada teria sido muito mais formidável. Mano, é porque também, tipo, as turminhas iam ser muito mais forte. Então, por mais que a armadura ficaria bem mais forte na mão de um desperto, quem fosse enfrentar também seria muito mais forte. Então fica meio que equilibrado ali, né? Mas, tipo, eu acho que não tem melhor uso pra armadura do Gug do que nesse momento aí que só tem adormecidos e pronto, né, mano? Não vai ser, tipo, eu sei que é muito útil e extremamente forte lá fora. Eu tô falando que aí dentro, a qualidade...
que ela faz é muito mais importante que lá fora, né, mano? Foi aí que surgiu o paradoxo que tornou a armadura de Onix inutilizável. Com sua experiência lidando com a Santa de Pedra, Sunny sabia que a armadura dela, assim como a própria criatura estranha, tinha uma tecelagem mágica muito especial. Era em essência uma armadura um armamento vivo, diferente da maioria das memórias que podiam funcionar por conta própria. Era apenas um pedaço de pedra morta quando o encantamento principal não estava ativo. Então, após a armadura de Onix ser danificada, ela precisava ser despertada com a essência da alma para assumir sua verdadeira forma e se consertar. No entanto, não havia um humano na Costa Esquecida capaz de canalizar a essência da alma. Então ela permaneceu quebrada, o que por sua vez a tornou inútil para todos os humanos ali. Que pena que vou poder comprá-la por uma quantidade insignificante de fragmentos de alma desses tolos e alimentar minha santa. Sunny realmente não se importava se a armadura estava intacta ou não. Tudo que ele se importava era que ela tinha 6 brasas acendidas que a sua Santa de Pedra poderia devorar. Talvez ela até ganhe algo extra por causa da sua afinidade próxima com a armadura. Afinal, elas vieram da mesma fonte. Isso que eu tava pensando, mano. Tipo, se der pra ela, por ser basicamente sobre a mesma coisa, poderia deixar ela muito mais forte do que qualquer outra coisa do mesmo nível, tá ligado? Mas eu não sei se isso pode acontecer, mano. É uma boa teoria, mas tipo, não sei se o feitiço funciona assim, mano. Por um momento, Sunny considerou a ideia de que sua sombra pudesse recusar-se a destruir a memória pela mesma razão, mas logo descartou. Ela era apenas uma sombra, afinal. A vontade dela era a vontade dele, certo? Agora só faltava fazer a compra. Sunny zombou. Então é apenas uma decoração? Que brega. Sacudindo a cabeça, ele lançou um último olhar para a armadura de Onix, forçou-se a se afastar e continuou a caminhar pelo mercado de memórias. 10 minutos depois, ele se aproximou de Kai e silenciosamente entregou-lhe a mochila. Em seguida, ele nomeou as memórias que queria que ele comprasse. O jovem encantador piscou algumas vezes e disse: "Espera, você não estava brincando? Você realmente quer comprar 10 memórias?" Oxi, você viu que era verdade que ele tava falando. Mas ele pensou que, tipo, a verdade... Ele tava brincando falando a verdade. Sunny franziu a testa e sibilou. "Abaixe sua voz. Precisamos que as pessoas pensem que você é quem está comprando, lembra?" Aí hesitou e massageou as têmporas. "Sunny, meu amigo, não leve a mal, mas você sabe quanto custa as memórias, certo?" Em vez de responder, Sunny fez um gesto para a mochila. "Abra, seu idiota." O arqueiro suspirou e abriu o feixe da mochila. Então, ele quase a deixou cair. Dentro da mochila grosseira, dezenas de fragmentos da alma brilhavam suavemente no escuro. Havia cerca de 70 delas, pelo menos. As mãos de Kai tremiam. Levantando a cabeça, ele encarou Sunny com os olhos arregalados e sussurrou horrorizado: "Sunny, onde você conseguiu todos esses fragmentos?" 70 fragmentos era mais do que a maioria das pessoas na Cidade Sombria veria em toda a sua vida. O conteúdo da mochila discreta era suficiente para iniciar uma cadeia de conflitos sangrentos que poderiam culminar em uma guerra pequena. Mano, pensa, com 4 aí, você consegue ficar um mês aí no castelo, né, mano? Então, arredondando, vai. Com 50 você consegue ficar um ano, mano. Um ano é muito tempo. Não, se bem que um ano não é tanto tempo assim, mano. Um ano ia passar voando dentro do castelo, não? Mas mesmo assim, mano, muita coisa. Sunny encarou e deu de ombros. "O que você quer dizer? Eles estavam apenas juntando poeira no meu quarto. Eu traria mais, mas o resto não caberia na mochila." Kai parecia estar à beira de desmaiar. Então, ele corou de vergonha. Aposto que ele estava se lembrando de como estava se gabando de ser rico e tentou subornar-me com a promessa de 10 fragmentos inteiros.
que, em suas palavras, era uma pequena fortuna. E aí ele falou que tinha mais, né, mano? Ele tem esses 70 e ainda falou que tem mais lá. E o Kai, tipo, mano, eu dou uma pequena fortuna de 10 fragmentos pra você. Enquanto o Sunny se regozijava silenciosamente, uma sombra repentina correu pelo rosto do belo arqueiro. Com uma voz baixa ela disse: "Espera, Sunny. Você disse quarto?" Sunny ergueu uma sobrancelha. "Claro, por quê?" Kai fechou os olhos. "Então você realmente mora naquela catedral?" Não havia realmente motivo para negar mais. Exatamente. Olhando para Sunny com uma expressão suplicante, o jovem encantador perguntou: "E quanto ao demônio caído? Realmente é um demônio caído naquela catedral?" Mano, ele pensou que era tudo uma piada, né? Porque Sunny falou que tava só brincando. Lá na primeira vez que eles se encontraram, né? Sunny falou que era uma piada. Então ele viu que era verdade, mas tipo, era uma piada com a verdade também, né? Sunny olhou para ele com confusão. "Aquele desgraçado? Sim, ele está lá. O que tem ele?" Um suspiro trêmulo escapou da boca de Kai, parecendo fraco e derrotado. Ele balançou a cabeça, abriu a boca, fechou-a novamente e simplesmente encarou uma parede por algum tempo. Ele tinha a aparência de um homem que, de repente, percebeu que nada mais no mundo fazia sentido. Quando Kai finalmente recuperou a capacidade de falar, sua voz encantadora soou estranhamente sem vida. Eu vou comprar as memórias, eu acho." Sunny ofereceu-lhe um sorriso radiante. "Seria ótimo, obrigado." Sacudindo a cabeça, o arqueiro chamou Steph e lentamente listou as memórias que Sunny disse para ele comprar, incluindo a armadura de Onyx danificada. A cada nova que ele nomeava, a expressão de Steph ficava cada vez mais estranha. No final, ele estava quase verde. Noite, amigo." "Não, noite não, é o night, mano, para." "Kai, amigo. Eu realmente não quero ofender nosso amigo Sunny e suas escolhas de conselheiros, mas você ligeiramente escolheu as 10 piores memórias que eu tenho no inventário. De longe. Se fosse qualquer outra pessoa, eu teria ficado extasiado em me livrar delas. Mas eu simplesmente não posso fazer isso com você. Por favor, repense." Ô louco, humildão com o Caio, cara, né, mano? Ele avisou que eram as 10 piores. Kai olhou para Sunny, perguntando o que fazer. Parecia que ele não queria ver seu novo amigo cometer um terrível erro. Sunny sorriu. "Piores, você diz?" "Você mesmo disse, certo? Todos ouviram isso. Acho que você vai nos dar uma grande... Eu acho que você vai nos dar um grande desconto, então." Steph encarou com uma expressão bizarra no rosto. Então ele disse: eu não acho que você entenda. Quando digo piores, quero dizer que são lixo. Lixo completo. Você entende o que lixo significa, certo?" Sunny deu de ombros. "Bem, você sabe o que eles dizem. O lixo de um homem é o café da manhã de outro homem." "Espere, não. O tesouro de outro homem é um tesouro, isso mesmo." Meu Deus, pior que eu conheço esse ditado, eu acho. Só que como o Sunny ficou falando errado, até eu esqueci como realmente é. Algum tempo depois, em um corredor vazio do Castelo Luminoso, Kai pegou a mão de Sunny. Um momento depois, várias faíscas de energia viajaram entre eles. Sunny inclinou a cabeça e ouviu o silêncio. Logo, ele ouviu a voz fracamente familiar do feitiço sussurrar: "Você recebeu uma memória, você recebeu uma memória, você recebeu uma memória." Após o 10º anúncio, tudo ficou quieto novamente. Sunny sorriu. Assim, ele havia ganhado 10 memórias para alimentar sua sombra. Ele até conseguiu comprar uma armadura ascendente de nível 6 pela quantia risível de 7 fragmentos de alma. Que pinchincha! É bom ser rico. No entanto, logo o sorriso desapareceu no rosto dele. Em vez disso, algo escuro brilhou em seus olhos. Era hora de ter uma conversa com Nephis. Meu Deus, mano. Esses 3 capítulos foi só pra dar um alívio, dar umas risadinhas, né, mano? Esquecer dos problemas da vida, não sei o quê.
Mas os próximos 3 capítulos com a conversa com a Neptune provavelmente vai ser complicado, né, mano? Eu quero ver, mano. O que ela vai falar, mano? Eu não faço a mínima ideia. Quero que... Será que ela vai pedir ajuda pra derrotar um demônio caído? Não é um demônio caído, é um... Esqueci como é falado. É demônio caído, é isso mesmo. Será que ela vai pedir ajuda com um demônio caído, mano? Porque por mais que ela seja forte, ainda o demônio caído é um demônio caído, né, mano? Não é qualquer coisa, não. Mas então é isso, família. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá like e até a próxima. Falou!